This call is now being recorded. Pronto, então vamos começar aqui a nossa segunda unidade, né? Hoje iniciaremos falando das equações básicas na forma integral para um volume de controle e o teorema de transporte de Reynolds, onde vamos aplicar, né, as nossas equações nesse TTR. Então, sempre quando eu falar TTR, teorema de transporte de Reynolds, né? Reynolds não só formulou o número de Reynolds, mas trouxe esse teorema também, que é bem importante. Então, só reforçando, eu já havia falado com vocês aí no início, né? Mas foi liberada a vista do questionário da prova, para que vocês observem essa resolução, que está sempre abaixo da questão. Né? Em caso de dúvida, podem mandar um e-mail, né? Identificando a sua questão específica, a contestação, né? Referente a que ponto é que você gostaria de uma reavaliação. E as notas dos relatórios também, elas foram devolvidas via SIGA. Tem uma rúbrica, né, referente a cada pontuação e as observações e a pontuação final obtida. Né? Fiquem à vontade se tiverem alguma dúvida também quanto a essa correção. Seguindo o nosso cronograma, né, essa é a nossa segunda unidade. Então, como eu disse, é uma unidade que vai exigir muito conhecimento de vocês, né, da análise integral, né, de diferencial também. A gente vai falar de Navier-Stokes, de Bernoulli. Então, são uns grandes nomes aí para que a gente chegue às nossas principais, fundamentais equações dentro da mecânica dos fluidos. Então, eu vou pedir muita atenção a vocês, que vocês acompanhem a aula, tirem dúvida. Tem muita parte nessa unidade em que a gente vai fazer alguns desenvolvimentos matemáticos, algumas deduções para chegar na nossa fórmula final. Né? Então, eu peço que vocês fiquem atentos, mas a gente sempre vai, né, chegar ali à nossa equação final básica da mecânica dos fluidos para aplicá-la. E aí seguir, né, treinando, aplicando essas equações e situações, problemas, buscando respostas, né, respostas exatas, respostas aí numéricas sobre uma determinada situação. Então, hoje a gente começa, vai até esse é o nosso cronograma, o mesmo cronograma que tem no SIGA, e a nossa avaliação será no dia 16 de dezembro. Então, é mais um ponto que eu peço a vocês, né, atenção para que a gente siga, cumpra nosso cronograma, não acumula, eu sempre digo isso desde o início, não acumulem, mas vocês vão entender quando eu falo, não acumulem conteúdos da segunda unidade no decorrer da aula. Eu tinha colocado aqui para vocês alguns vídeos mais curtos, introdutórios mesmo, não são vídeos meus, tá, gente? De outras autorias, mas curtinhos, para que vocês vissem antes da aula, para já se familiarizar o que a gente vai falar hoje. O objetivo da pré-aula dentro da academia é esse. Vocês familiarizem, leiam, e aí já tem uma noção ao que é o teorema de transporte de Reynolds. E quando a gente fala aqui, né, essas palavras, esse brainstorming que a gente faz aqui, ele se torna mais leve, né, até chegar onde a gente quer, que é na nossa equação final. Né, eu coloquei também um formulário, né, naqueles nossos extras, aquele nosso valendo, que foi bem positivo para alguns alunos que sempre participam e que sempre estão aí, né, contribuindo na nossa aula. Então, fica também uma dica para essa segunda unidade, aproveite cada minuto. Eu vi que muita gente não fez o questionário, muita gente não fez também um relatório, então é outro ponto também que eu digo para vocês. A nossa nota total, gente, ela vale 100%, né? 80% é da prova, e a gente tem mais outras opções de 20%, e opções que eu dei para vocês, né? 10 dias, 11 dias para vocês fazerem. Vai ficar até quinta-feira, tá, Bruno? Eu passo depois tem um link aí também, lá no SIGA, mas vai ficar até quinta-feira. Alguém levantou a mão? Apareceu aqui alguma coisa para mim, fez um barulhinho. Tá, então, seguindo aí, sempre está disponível para vocês as nossas aulas, então já está lá, né? Tanto a pré-aula, o excelente livro da professora Camila, né? Um outro material também, texto, né? Aqui também tem os vídeos. A nossa aula de hoje. Oi. Deixa eu atrapalhar a senhora. Fica à vontade, meu filho. Será que teria deixar esse formulário para sexta-feira? Porque eu vou ter prova amanhã. Certo. Tá bom, deixo para sexta. Tá bom, obrigado. Certo? De nada. Aí ele é um valendo, pessoal. Esses ficam para fazer aí até sexta-feira. E a nossa lista já desses dois próximos conteúdos que a gente vai ver na aula de hoje, na aula da quinta-feira.
né? Então, recapitulando, esse formulário aí referente a esse conteúdo que a gente vai falar essa semana, fica aberto até sexta-feira, tá? Bruno, Maiara também. É só falar, gente, a gente consegue ajustar, né? O que, óbvio, a gente conseguir ajustar dentro do nosso cronograma, dentro da nossa disciplina, estou aberta aqui para que a gente faça. Então, como eu disse, a gente vai ter um questionário novamente no multiprova valendo 10% da nota, tá? Mais uma atividade prática de simulação, usando o PET também, o mesmo simulador, envolvendo o nosso conteúdo, que é a equação de Bernoulli, e a nossa prova, que vai ser no dia 16/12, valendo aí 80% da nota final. Então, se atentem, vamos fazer também essas atividades, cada uma valendo 10%, e fechar aí todas essas 3 atividades na unidade 2. Iniciando nosso assunto, né? Vocês podem achar um pouco estranho, professora, mas é uma revisão. Como é que a gente vai começar a nossa segunda unidade com a revisão? Sim, vamos começar, porque na primeira unidade a gente trouxe alguns conceitos iniciais na disciplina, que foram conceitos que eu disse, gente, olha, isso aí a gente vai usar, a gente vai falar lá na frente, a gente vai aplicar as nossas equações dentro desse contexto, dentro dessa, né, parte, que era uma parte mais teórica que a gente viu na primeira unidade. Então, eu vou começar falando, né, do referencial lagrangiano e euleriano, que são os referenciais que a gente vai usar nessa segunda unidade, né? Vou revisar o que seriam esses referenciais. Então, referencial lagrangiano é quando a gente tem o objetivo, né, de acompanhar cada partícula que a gente tem ali dentro daquela situação, daquele escoamento, né? Então, para mecânica dos fluidos, a gente vai considerar um referencial, né, composto por um número de partículas e acompanhá-lo. Já o referencial euleriano, eu lembro até que foi Bruno que me fez essa pergunta. Me corrija se eu estiver errada, Bruno. Bruno até perguntou, professora, por que então a gente não começa, né, com lagrangiano, que é partícula a partícula, e depois vai para o euleriano, já que a gente não vai considerar no euleriano o acompanhamento das partículas individuais. Tá vendo, Bruno? Tem uma boa memória, foi ele mesmo. Aí eu falei, primeiro a gente vai considerar, né, a gente vai partir de um referencial euleriano, né, onde a gente não vai acompanhar essas partículas, a gente vai usar o campo de escoamento, que a gente falou na primeira unidade, né, os campos de velocidade e outros campos, e aí focar nas propriedades daquele escoamento passando por um ponto em função do tempo. Depois que a gente sai desse referencial euleriano, né, aquele volume de controle deixa de ser uma caixinha preta e a gente vai, né, como se fosse dar um zoom ali e tratar do referencial lagrangiano. Então, vamos usar esses dois, né, tipos de referencial agora na segunda unidade. Vamos precisar retomar, né, e entender o que é um sistema. Então, todo o nosso fluido ele vai estar em um sistema, é uma quantidade de massa fixa, identificável. A gente vai escolher aquele nosso objeto de estudo, onde aquele fluido ele não pode sair do nosso sistema. Nosso sistema ele é delimitado por fronteiras, né? Então, a gente tem aqui um sistema de volume, temperatura, pressão aí controlada. Essas fronteiras, né, que no caso é as paredes, elas podem ser fixas ou imaginárias, tudo externo a isso é vizinhança. A gente não pode, né, perder nada para vizinhança. O volume de controle, e a gente sempre vai definir a partir de agora, né, dentro do nosso sistema, qual é o nosso volume de controle, que é aquele volume arbitrário que vamos estudar, vamos aplicar as nossas equações, onde o fluido passa. A gente vai observar dentro daquele sistema, a gente vai dar um zoom, definir aquele volume mesmo por onde o fluido vai passar, vai existir fluxos mássicos ali através das fronteiras, né? Ele vai ter fronteiras, então, esse volume de controle aqui. Então, ele inicia aqui, né? Termina aqui, tudo aqui dentro vai ser o nosso volume de controle. Se você observar, né, o pontilhado branco aqui nessa imagem é o nosso volume de controle. A gente vai ter as superfícies, né? Que nesse caso aqui, onde a gente vê esse pontilhado, que eu estou passando o cursor aqui em amarelo, são as nossas superfícies físicas, que é a parede da tubulação, mas eu tenho um pontilhado branco aqui também, né, onde está apontando aqui essa setinha e a saída aqui do fluido, que são também nossas superfícies de controle, nesse caso imaginário, né, onde o fluido vai entrar nesse ponto 1, e ele vai sair nesse ponto 2. Aí a gente vai fazer algumas considerações também bem interessantes a respeito dessa superfície de controle, porque a gente vai precisar, né, observar o sentido da velocidade,
né? A área que sempre aponta para fora. Então, são algumas considerações que a gente vai precisar fazer aqui, bem importantes. E quando a gente fala de volume de controle, qual é a diferença para sistema, né? Quando a gente estuda em termodinâmica, por exemplo, a gente está falando de sistema. A abordagem de sistema, se a gente observar esses dois sprays aqui, né? O A, ele faz uma abordagem de sistema, que significa eu analisar esse fluido, né, dentro desse frasco de spray aqui. Quando eu pressiono que o spray sai, né, tudo ele vai sofrer uma expansão, um processo de expansão, né, mas ele ainda, tudo isso aqui, tanto o fluido que sai do spray, do recipiente de spray, quanto que está contido dentro, que sofreu um processo de expansão e sobrou fluido lá dentro também, ele é o nosso sistema. O que difere da abordagem de volume de controle é que eu vou analisar a descarga do fluido. Então, eu tenho um fluido aqui, não tenho entrada, mas em algumas situações a gente vai ter entrada e saída. A partir do momento que eu aciono ali, né, o spray, ele vai descarregar o fluido desse meu recipiente. Então, essa é a abordagem de volume de controle. A gente vai analisar aquilo que está ali saindo do volume de controle, ele é fixo nesse pontilhado rosa aí interno da embalagem. E por que a gente vai adotar o volume de controle, né? A gente vai estar fazendo análise euleriana, né? É difícil a gente identificar e acompanhar essa massa de fluido em todos os instantes. A gente não está interessado nesse momento no movimento de massa do fluido, no efeito desse movimento, no efeito do contato de uma partícula com a outra. A gente está interessado no efeito desse movimento, né? Ele vai se movimentar, então ele pode gerar uma força, né? Quando ele se movimenta, há um acréscimo, uma perda de energia. Né? O que acontece com aquela massa de fluido quando ele se movimenta? Quando ele passa por aquele volume de controle. Então, o que a gente vai fazer é converter os princípios de conservação, massa, energia, a gente vai falar também de momento, para um sistema em leis de conservação para um volume de controle, né? O conceito de volume de controle. Então, a gente vai pegar todos os princípios de conservação que são aplicados para um sistema, analisar por meio do teorema de transporte de Reynolds, né, para obter as nossas equações da conservação para o volume de controle, né, para determinados volumes de controle. Pessoal, dúvidas, pode perguntar, tá? Estou falando que esse iniciozinho ainda, mas fiquem à vontade. E aí vamos falar, né? Vamos começar tudo isso. A gente já tinha falado todos esses conceitos de sistema, volume de controle. Vamos definir quem são essas propriedades que a gente vai tratar, aplicar o TTR para encontrar as nossas equações básicas. A gente pode classificar as propriedades em duas, intensivas e extensivas, né? Conceitos também já vindo aí de outras disciplinas, e a gente identifica essas substâncias de acordo com as suas propriedades físicas e químicas. Essas propriedades podem ser aditivas ou não. E o que é que significa dizer, né, em propriedades aditivas ou não? É que a gente tem a propriedade intensiva, que não vai depender do tamanho do sistema, e tem as extensivas. Essas extensivas correspondem à soma do seu valor e vai depender do tamanho, da extensão, né, do volume, da massa daquele sistema. Então, a gente vai dividir nesses dois tipos de propriedade: intensiva, as independentes da extensão do sistema, e as extensivas, que são aquelas que dependem. Alguns exemplos, né? Então, intensivas, aquelas que independem a temperatura, ela vai independer, né, da massa ou calor específico, a própria massa específica, a viscosidade, porque a própria massa específica já é massa por volume, a viscosidade, a energia interna, a entalpia, todas essas independem do tamanho do sistema. Quando a gente fala da extensiva, a gente está falando de volume, massa, energia total, energia interna, entalpia. Né? Existe uma relação entre elas duas. Se eu disse que a intensiva, ela independe do tamanho,
Então, ela vai ser a propriedade extensiva dividido pelo tamanho do sistema. Se a propriedade extensiva depende do tamanho, ela vai ser a intensiva vezes o tamanho do sistema. E por isso, então, que ela depende do tamanho desse sistema. Alguns exemplos de algumas propriedades, a gente vai falar de massa, a gente vai falar de quantidade do momento, vai falar de energia, todas essas propriedades a gente vai tratar aí. A gente pode representar essas propriedades, né, intensivas, tratando dessas propriedades específicas. Então, quando eu falo de energia interna específica, de massa específica, de entalpia específica, a gente está trazendo razões, né, que são energia por massa, entalpia total por massa, aí que a gente vai ter dividido por massa, massa específica, massa por volume. Esses são alguns exemplos aí dessas propriedades que a gente vai falar aqui. Estou conferindo aqui no chat, vocês falaram alguma coisa. E a gente vai, então, trazer essas leis básicas, né? Usar aí a análise integral para obter as nossas equações básicas. Depois que... antes eu falava, né? Logo no início de todas essas leis básicas. Eu vou deixar para falar a cada parte que a gente for tratar delas. Hoje a gente vai falar da massa, hoje a gente vai falar da equação da conservação da massa. Então, a gente vai trazer o que é que traz, do que é que trata, né, essa lei da conservação da massa, né? Nada se perde, nada se cria e tudo se transforma. Na próxima aula, quando a gente for falar da conservação da quantidade de movimento, né? Então, eu vou trazer todo esse conceito da lei para a gente aplicar o TTR. Depois vamos falar de conservação de energia, né? Tem também conservação da quantidade de movimento angular e da segunda lei da termodinâmica. Mas a cada parte da aula que eu for falando, né, e aplicando essas leis para fazermos análise integral e chegar, então, na equação básica, eu vou tratar delas. Eu falava primeiro, né, de todas, aí depois eu ia ter que ficar repetindo a cada novo conteúdo ela. Então, hoje eu vou, quando a gente estiver falando da conservação da massa, eu trago a lei da conservação da massa para a gente aplicar. E, como eu já disse, o objetivo, né, é obter uma equação de conservação válida para o volume de controle, né? Isso aí vai estar correlacionado ao que ocorre aí no interior de um sistema, né, ao que a gente quer analisar ao longo de um volume de controle, né? Passando ali naquele volume de controle. Então, a gente vai primeiro tratar de uma propriedade genérica. Por isso que eu disse que eu não vou focar em uma só, então eu vou chamar a minha propriedade N, né? N, uma propriedade qualquer, massa, energia, e estabelecer essa relação entre sistema e volume de controle por meio do TTR, que é o Teorema de Transporte de Renda. Quando a gente fala que essa propriedade, né, em um sistema, ela pode ser igual à integral, né, desta propriedade aqui, vou falar aqui de uma propriedade intensiva ainda, certo? Que é a extensiva dividido pela massa, vezes aqui um infinitesimal de massa. Essa é a observação desta propriedade para um sistema. Se a gente vai analisar isso para um volume de controle, né, um volume aqui que a gente vai tratar ainda como volume infinitesimal, a gente precisa lembrar da nossa propriedade do fluido, que é a massa específica. Peraí, que eu acho que está com atraso aqui no PowerPoint, ficou travado. Massa específica é massa por volume. Aqui eu estou tratando de um volume infinitesimal e uma massa infinitesimal. Certo? Então, só para que a gente substitua isso aqui, analisando para o nosso volume, colocando isso em função do volume, a massa, o infinitesimal de massa, vai ser igual a massa específica vezes dV, o infinitesimal aqui de volume. Então, dm aqui, ó, eu vou substituir para a minha análise no volume de controle pela massa específica dV. Então, a integral no volume de controle, o volume de controle ele faz parte do sistema, né? Então, por isso que tem o volume de controle do sistema, vezes aqui a propriedade, é um volume infinitesimal.
tá? Só vocês não trocarem aí com velocidade. A gente vai falar também de velocidade. Tá, aqui, ó, o volume infinitesimal. A massa específica, dV, né? Desse volume de controle ali infinitesimal. Tá? Então, é a correlação feita, né, de um sistema para um volume. A gente vai usar, como eu disse, vai tratar da propriedade aí extensiva hoje, a primeira, que é massa, né? M aqui de massa. Quando eu divido M, que é a minha propriedade extensiva, por M, que é a massa, a minha propriedade intensiva vai ser 1, né? Massa dividido por massa vai ser 1. E é isso que a gente vai fazer para todas as outras propriedades extensivas, encontrando a intensiva, que é em razão aí da massa. A gente vai, o nosso objetivo, né, é falar agora do teorema de transporte de Reynolds, porque ele vai ser o suporte para que a gente chegue em todas as nossas equações da conservação da massa, do movimento, quantidade de movimento, né, o momento, e também da energia. Esse teorema ele vai fazer essa ligação, o que ocorre no sistema e o que passa pelo volume de controle que está localizado dentro do sistema. A gente vai unificar, né, essas equações formuladas e, como eu disse, dividindo aqui esses dois métodos de descrição do escoamento. Agora a gente vai converter a forma de observar um problema lagrangiano, que seria partícula em partícula, para o euleriano, porque é difícil acompanhar todas essas partículas de fluido, como no caso do método lagrangiano. Primeiro, e aí eu vou pedir atenção aqui de vocês, para vocês olhem bastante para essa imagem, né, que ela vai sofrer algumas modificações ao longo do tempo, literalmente. Vamos imaginar uma porção de fluido. O fluido ele está escoando, certo? Então, no tempo zero, né, a gente vai ali, ó, tirar uma foto daquele escoamento. E no tempo zero, o nosso volume de controle ele vai coincidir com o sistema. Ó, o que é pontilhado é o nosso volume de controle, né? O nosso sistema, né, ele está aqui numa linha contínua. Então, no tempo zero, né, o fluido está escoando. Tá, tempo zero. Fui lá e tirei uma fotografia daquele fluido escoando no tempo zero. Ele vai começar a escoar. Tudo isso vermelho aqui, vamos supor que seja o fluido, certo? Só para não pintar tudo, ele está escoando nesse sentido, da esquerda para a direita. O volume de controle, lembre que ele é indeformável, né? A gente vai falar já dessa região aí, o que é região 1, 2 e 3. E o fluido vai ser uma quantidade de matéria que vai deslocar uma determinada propriedade ao longo do tempo. Vamos ainda deixar essa propriedade genérica aqui, uma propriedade N qualquer que vai escoar ao longo do tempo. Tempo zero, o volume de controle coincide com o sistema. Após um tempo infinitesimal aí, né, T0 mais ΔT, né, aquela massa ela se desloca. Né? Eu estou acompanhando aquele conjunto, né, de fluidos, de partículas ali, ó, ela vai se movimentar para um outro local. Né? O meu volume de controle, como ele é fixo e indeformável, ele se mantém aqui. E observe que agora o meu fluido, que antes pertencia à região 1 e 2, quando o volume de controle coincidia com o sistema, agora no tempo 0 mais ΔT, né, ele se desloca, parte pertence à região 2 e parte pertence à região 3. Se a gente observar isso aqui por região, ó, a região 1 e 2 está dentro do volume de controle. A região 2 e 3 está dentro, faz parte do sistema. Né? 2 coincide sistema com volume de controle. 1 no tempo 0 mais ΔT, apenas ao volume de controle. E 3 no tempo 0 mais ΔT, apenas ao sistema. É uma forma da gente trazer isso daí. Isso, né, é a formação dessas 3 regiões que a gente vai analisar essa propriedade. Nessa região 1, né, quando a gente indica que a massa foi carregada do volume de controle, né, e agora ela vai fazer parte do sistema, que é nessa região 3. Não pense em quantidade, tá, gente? Pense
A gente ainda não está trabalhando com a propriedade específica. E a região 3 vai constituir justamente essa massa que saiu do volume de controle, carregando uma determinada propriedade, e ela vai fazer parte apenas agora do sistema. Vocês conseguiram enxergar esse movimento do fluido, esse deslocamento? Sim, não, sim. Se eu mostro essa imagem, eu acho que fica melhor. Às vezes fica melhor. Vamos pensar numa tubulação, né? Então, aqui, esse pontilhado é o nosso volume de controle, né? Então, no tempo zero, o meu fluido pertencia à região 1 e 2, que é tudo isso aqui que eu estou pintando de amarelo, no tempo zero, tá? Essa imagem já mostra no tempo zero mais ΔT. No tempo zero, o meu fluido estava contido aqui, né? No tempo zero ainda coincide o volume com o sistema. Depois ele vai se deslocar e ele vai pertencer, né, à minha região 2 e 3, parecido com o que eu mostrei, né, nessa imagem aqui, mas como ela não tem uma forma definida, às vezes fica um pouco mais difícil de enxergar. Mas essa é a imagem no instante T mais ΔT. Tá? O espaço 1 são as partículas que saíram do volume de controle, o 2, né, que ainda constituem o volume de controle e fazem parte do sistema também, e o 3 é quando a gente tem, né, partículas que fazem parte apenas do sistema e não mais do volume de controle. Outra imagem também que vai mostrar a mesma coisa. Vocês precisam, a gente precisa entender isso para ir para matemática, né, que é a parte mais legal e mais importante. Outra imagem também que vai trazer a mesma interpretação, né? Então, observe que aqui no tempo zero o sistema coincidia com o volume de controle, aqui no tempo zero mais ΔT não mais. E forma essas três regiões, região 1, região 2 e região 3, que a gente vai, né, denominá-las e entender quando a gente chegar no final do teorema de transporte de Reynolds. O que a gente quer, né, fazer agora é entender como ocorre, né, essa variação temporal dessa propriedade N, né, nesse sistema correlacionando ao volume de controle. Então, se a gente tomar o limite aqui do que acontece, né, dessa situação para essa, quando o tempo tende a zero, né, como é que ocorre essa variação dessa propriedade? A gente vai ter essa propriedade no sistema ao longo do tempo, né, no tempo zero mais ΔT, né, para que a gente chegue aqui nessa segunda situação. Então, vai ser a nossa região aqui 2 e 3, menos, né, no tempo zero, ao que pertencia ao meu sistema também, que era a região 1, que faz parte do volume de controle, onde eu já não tenho mais fluido. A gente identifica, né, regiões correspondentes a esses instantes. Onde estão elas? Observem que, quando eu falo dessa variação da propriedade no tempo zero mais ΔT, eu estou falando justamente dessa região 2 e 3. A região 2 e a região 3, né, é o que acontece ao longo é onde está esse meu fluido, esta minha propriedade que eu quero estudar ao longo do tempo, T0 mais ΔT. A minha região 2, por sua vez, é o volume de controle. Ó, a minha região 2, por sua vez, é o volume de controle menos a minha região 1, a minha propriedade aqui nesse espaço 1. Então, o que ocorre ao longo do tempo, né, durante esse deslocamento do fluido, vai ser a propriedade contida no volume de controle menos a minha propriedade na região 1, que é justamente a minha região 2, mais a minha propriedade aí em análise ao longo do tempo na região 3. Isto daqui é justamente, né, o meu volume de controle no tempo zero. A propriedade no meu volume de controle no tempo zero. Quando
a superfície de controle era igual ao volume de controle. Então, a variação dessa propriedade ao longo do tempo no sistema vai ser igual, né, à minha variação, ou seja, a minha região 2 mais 3, menos a minha região no volume de controle, que perde esse fluido da região 1 para a região 3. Dividimos isso daí. Eu vou agora substituir isso daqui aqui e isto daqui aqui. Vou passar para outro slide para não ficar tão confuso aí. Se eu deixasse menorzinho, ia ficar ruim de enxergar. Ó, foi o que a gente fez no slide anterior, né? A minha propriedade varia ao longo do tempo no sistema, minha região 2 mais a minha região 3 menos essa propriedade no volume de controle no tempo 0, ao longo do tempo. A gente tem aqui, né? Vou só separar esses limites aqui por região. Eu vou trazer aqui quem é volume de controle. Ó, a variação dessa propriedade do volume de controle no tempo 0 mais ΔT menos no tempo 0. Vou separar aqui a região 3 e aqui a região 1. Não, Bruno, eu avisei desde o início. Mas vocês estão entendendo, gente, o que está acontecendo? Beleza. Então, só rearranjando aqui, né, que a gente tem o limite da soma, que é a soma do limite. Vou separar aqui todo por região, volume de controle, região 1 e região 3. Separei elas porque é importante a gente separar, porque agora a gente vai fazer essa análise aqui dessas 3 parcelas aqui desse nosso limite. A gente vai analisar cada termo isoladamente. Vamos começar por este primeiro termo. Vamos chamar de termo 1, 2 e 3 aqui na ordem, tá? Termo 1, 2 e 3. E a gente vai obter já o nosso teorema final do transporte de Reynolds. Quando a gente olha aqui para este primeiro termo, esse termo 1, né, o que ele nos diz é a variação desta propriedade no volume de controle, né, que é essa propriedade no volume de controle T0 mais ΔT menos no tempo 0, ao longo do tempo. Então, a gente pode descrever isso daqui, né, a gente vai ter uma derivada parcial, a gente está analisando aí em função, né, do tempo, esta propriedade varia ao longo do tempo, onde no volume de controle. Então, a gente pode trazer a integral, né, a derivada parcial aí do volume de controle desta propriedade N. Quem é N? Né, que é essa propriedade vezes, eu sempre troco se é intensiva ou extensiva, mas é a propriedade intensiva, extensiva. Peraí, que agora eu vou voltar, que senão eu vou acabar confundindo vocês. Eu tenho uma mania de trocar extensiva com intensiva. N é extensiva. N, que vai ser a nossa propriedade extensiva. N vai ser a nossa propriedade extensiva, que é igual a intensiva vezes a massa. Ó, então, eu só estou trocando aqui, ó, N é a nossa propriedade extensiva vezes a massa. Sabendo aqui que esse infinitesimal de massa, que já demonstrei no slide anterior, é a massa específica vezes o infinitesimal do volume. Só para que a gente possa substituir aqui no lugar da propriedade extensiva o nosso N, massa específica e volume. Isso é o nosso primeiro termo, que quer dizer que a variação dessa propriedade ao longo do tempo, né, é integral no volume de controle desta propriedade
massa específica e o volume infinitesimal. Isso aqui é o nosso primeiro termo do teorema de transporte de Reynolds. Ainda falta o termo 2 e o termo 3. É a parte 2. É a parte 2. Isso aqui se refere à parte 2. Quando eu falar a parte 2, ó, o volume de controle. Pronto. O que temos no volume de controle? No tempo T0 mais ΔT, menos no tempo zero inicial, é justamente apenas nossa região 2. Que é, ó, tudo isso daqui que é a região 2 e 3, é essa propriedade do fluido no tempo zero mais ΔT. Tá? Então, se eu olho só para o volume de controle, é a minha região 2. Menos o que continha no meu volume de controle no tempo inicial, menos a minha região 1, é a minha região 2. Tranquilo? E a região 2 é justamente o que fica contido dentro do nosso volume de controle depois que essa propriedade aí se desloca, né, ao longo do tempo. Eu sempre falo espaço, né, mas a gente está fazendo uma análise da variação temporal. Né, mas eu acho que espaço fica mais fácil da gente visualizar que ele se deslocou. Então, meu termo 1 aqui já está definido, que vai ser justamente a nossa região 2. Né, eu posso dizer, Bruno, mas mais para frente isso vai ficar, né, determinado assim, é o nosso acúmulo. É ao longo do tempo, o que é que ficou acumulado dentro do nosso volume de controle? É justamente aquela nossa região 2. Então, vamos agora para o termo 2 e para o termo 3. Então, termo 1 aqui. Ok. Termo 2. No termo 2, a gente vai analisar aqui separadamente, porque esse termo 2 a gente vai analisar o que aconteceu, né, na saída da minha região 1 para a superfície de controle, que é a minha região 2, e a saída do fluido da região 2 para a minha região 3, né? Esse movimento aí do fluido nessas duas regiões, que é a região 1 para 2, né? Quando o fluido ele sai da região 1 para 2, né? E automaticamente eu tenho um fluido aqui saindo da região 2 para a região 3. O que é importante também a gente verificar aqui, né, é que a gente vai ter essas superfícies de controle. Lembra que são as superfícies de controle, uma área, né, se a gente fazer um corte aqui transversal nessa tubulação, essa é a nossa área, então a gente tem essa superfície de controle, vou tentar desenhar aqui, tá? Um círculozinho também. E essa superfície de controle. Mal desenhado, mas eu acho que é isso. Estão conseguindo ver o que eu quero dizer aqui. Até essas duas aqui, ó. Essas duas regiões. Então, o que a gente precisa identificar primeiro aqui é qual é o sentido do escoamento do fluido. Então, a gente vai ter o fluido escoando nesse sentido, né, e o fluido escoando nesse sentido. Né, da região 1 para a região 2, da região 2 para a região 3. Mas essa superfície, quando a gente fala aqui de área, a gente vai ter sempre, né, um elemento de área aqui apontando para fora. Eu vou ter aqui dA, e eu vou ter o meu vetor aqui, velocidade, velocidade, e aqui a minha área vai apontar sempre para fora dessa superfície de controle. Ou seja, é como se a gente estivesse acoplando aqui essa tubulação a esse ponto aqui que sai da região 2 para a região 3. Ó. A gente vai ter a velocidade, vai ter um ângulo aí formado entre, né, esse vetor velocidade e essa área aqui que aponta para fora da superfície de controle sempre. É importante que a gente vai entender esses sinais aí mais à frente. Quando a gente vai analisar esse segundo termo, né, que quer dizer justamente da região 3, ó, aqui vai estar a minha região 2,
A minha região 3, o que mostra aqui é a superfície de controle que está entre a região 2 e 3. A gente vai ter esse elemento de área, né, que ele vai ter aí um módulo aí dA, sentido sempre normal a superfície para fora, como eu disse, né, e o vetor velocidade que vai criar aí esse ângulo entre eles. Né, se os dois estiverem apontando na mesma direção, né, vai ser positivo, se eles estiverem apontando em direções diferentes, vai ser negativo esse produto escalar aí, dA e V, que é a velocidade. Calma que isso vai ficando melhor. A minha propriedade, a massa específica e o volume infinitesimal, né, significa que o nosso N, T0 mais ΔT. Mas quem é este volume? Para que a gente descreva melhor essa propriedade aqui, nessa região 3. Se a gente considerar um cilindro, né, o que é volume? Área vezes deslocamento. Isso vai ser o volume. E o que é deslocamento? Ó, velocidade é CV. Aí. Velocidade vai ser dl espaço, né, por tempo. Então, dl vai ser a velocidade vezes ΔT. Posso substituir isso aqui, dl vai ser a velocidade vezes a variação do tempo. É só para a gente, né, chegar aqui nesse nosso produto escalar do volume, que vai ser dA, V, dt. Tudo isso aqui a gente vai substituir neste volume da nossa região 3. Para a gente ficar aqui, ó, findar com essa propriedade nessa região 3 em T0 mais ΔT, né, vai ser a minha propriedade vezes a massa específica, vezes o produto escalar da velocidade, dA e dt. Vamos trazer isso de volta lá para o nosso limite. Né, ó, trazendo isto daqui e substituindo aqui. Né, o tempo vai cortar aqui ΔT com ΔT. E esse nosso segundo termo vai ser representado pela integral dessa propriedade, massa específica, VdA. O que muda do segundo termo para o primeiro termo, professora? Só o sinal. Observe que ele vai ser positivo. Por quê? Quando a gente analisa a região 3, ó, a área vai apontar, né, aí para o mesmo sentido, né, para o mesmo deslocamento aí do vetor velocidade. Se a gente fizer, né, cosseno do ângulo, ele vai ficar positivo. Já nesse caso aqui, a minha área na minha região, aqui é a minha região 2 e aqui é a minha região 1. Aqui está a nossa superfície de controle, a área aponta para fora da superfície de controle, veio a velocidade do escoamento está no sentido contrário, ele vai ficar com sinal negativo. Então, ó, VdA no mesmo sentido, o sinal vai ser positivo, e em sentidos contrários, o sinal vai ser negativo. Isso é bem importante que a gente lembre na hora de resolver as nossas questões. Vou rearranjar que agora ficou cada um em um pedaço. A minha região 1 foi a primeira que a gente fez. A região 2 foi a segunda que a gente fez, substituindo ali aquele volume infinitesimal do cilindro. Sinal positivo, porque a minha região 2 é justamente essa, onde ele sai de 2 para 3. E esse meu terceiro termo é quando a gente analisa a saída da região 1 para a região 2. Por isso, ele vai ser negativo. É integral aí na superfície de controle 3 e a integral na superfície de controle 1. Isso vai nos dizer qual parte é que a gente está analisando. Nesse caso, analisando
a região 3 da superfície de controle e, nesse caso, a região 1 da superfície de controle. E aqui é justamente a nossa região 2, como o Bruno já tinha perguntado, né, que seria como tratar do nosso acúmulo. Então, o que se deslocou da região 1 para 2, o que se deslocou da região 2 para 3 e o que ficou acumulado na nossa região 2. E se a gente somar todos esses termos, teremos o nosso teorema de transporte de Reynolds. Ele fica finalmente assim. A variação da propriedade no sistema ao longo do tempo é igual, né? A variação ao longo do tempo aqui é integral no volume de controle da propriedade vezes a massa específica vezes o volume, era aquele nosso termo 1, mais os fluxos, que representam esses nossos dois termos, o que entra e o que sai. Ele está aqui mais, mas a gente está falando de fluxo. A gente vai ter sempre que analisar a entrada e a saída do volume de controle, que é a propriedade, massa específica, produto escalar, VDA. O que significa cada termo desse? Esse primeiro termo, a taxa de variação dessa propriedade no sistema, a quantidade total da propriedade que ficará contida dentro do volume de controle, essa taxa de variação ao longo do tempo dessa quantidade de propriedade aí dentro do volume de controle, e aqui a gente tem um fluxo dessa propriedade através daquela superfície de controle. Essa propriedade N aí, que a gente ainda está chamando, essa propriedade extensiva que a gente ainda vai dividir pela massa. Perguntas. Esse é o nosso teorema final de transporte de Reynolds. É ele que a gente vai usar daqui para frente, gente. O que eu fiz foi para explicar como a gente chegou até ele, sim. Porque senão, se eu disser, pessoal, você vai analisar o que vai entrar e o que vai sair, e que vocês entendessem isso aqui, a minha variação da propriedade é igual ao acúmulo mais o fluxo. Mas o acúmulo e o fluxo de onde? Do fluido escoando de que região para qual região? Só isso, Rafael, por enquanto. Era nela que a gente queria chegar. Aqui, só trouxe aqui cada termo que significa, A gente está tratando ainda da propriedade extensiva, vamos falar dessas propriedades intensivas. Eu sempre trato assim, o acúmulo, que é o que ficou contido no volume de controle, e os fluxos, que é o que saiu da minha região 1 para 2 e da 2 para 3. Vamos aplicar a nossa primeira lei básica. A gente vai aplicar essa lei básica aqui no nosso teorema de transporte de Reynolds, a primeirona, que vai ser a lei da conservação da massa, para a gente chegar aí na nossa equação da continuidade. O que é que nos diz, o que é que a gente pode afirmar quando a gente está falando da conservação da massa? Nada se cria, nada se perde, tudo se desloca. Eu gosto de dizer tudo se desloca, porque a gente está falando aqui de movimento de fluido. Então, nada se cria, nada se perde, tudo vai se transformar, passar de um ponto para o outro. A gente vai ter uma quantidade de massa que a gente vai identificar, e diante desse conceito, de que nada se cria, nada se perde, o princípio da conservação da massa, a gente está dizendo que aquelas partículas de fluido, elas vão se movimentar em conjunto, eu não vou ter variação da massa ao longo do tempo. A primeira coisa que eu estou dizendo, que a minha lei da conservação da massa fala, eu não tenho variação da massa ao longo do tempo. Então, quando a gente traz aqui para o nosso teorema de transporte de Reynolds, que eu vou mostrar já, a gente faz essa relação da massa no sistema e da massa ao longo aqui do movimento neste volume de controle,
primeira afirmação que a gente pode fazer. Eu não tenho variação de massa ao longo do tempo no sistema, ela é igual a zero. Uma outra observação que a gente pode trazer da conservação da massa é que essa massa específica do fluido, ela pode apresentar variação. Pode. Como? Se o fluido está se movimentando e, por exemplo, eu diminuo a área, né, e eu estou analisando o meu campo de velocidade. Se a gente diminuir a área, minha velocidade vai aumentar. Né? O que vai acontecer é que eu vou ter uma maior quantidade de partículas passando ao longo daquela área em um determinado tempo. Se a área vai aumentar, eu vou ter uma menor velocidade. Então, o que pode acontecer é uma deformação do sistema para compensar, né, essa variação de velocidade em função aí do fluxo. Vamos comprovar o que é que isso quer dizer já já. Primeiro, vamos pegar essa primeira informação. Não tenho variação da massa ao longo do tempo. Vamos voltar para o nosso teorema de transporte de Reynolds. Só tem que aqui, ó, onde tinha N, eu já tenho a massa. Que propriedade é que a gente está analisando? A massa. Então, a gente tem N, que é massa, dividido pela massa, vai dar 1. Então, ó, substituir aqui, vai dar 1. A gente já sabe que não há variação de massa ao longo do tempo. Então, tudo isso aqui é igual a zero. O meu acúmulo mais os fluxos tem que ser igual a zero. Não tem variação de massa ao longo do tempo. Então, isso aqui será igual a zero. Observe que ele começa a melhorar, começa a ficar mais simpático. Posso passar para o outro lado aqui, isso vai ficar negativo. Então, eu estou dizendo que a variação ao longo do tempo, né, essa nossa derivada aqui, no volume de controle da massa específica dV, vai ser igual aos fluxos na superfície de controle, igual a menos os fluxos na superfície de controle. Aqui é integral na superfície de controle, massa específica, VDA, o produto escalar. A taxa de variação dentro do volume de controle e aqui os fluxos. Entrada e saída. Lembrando sempre que a gente vai analisar quando entra, o fluxo quando entra no volume de controle e quando sai. Se a gente observar esse tanque aqui, ó, enchendo, né, e também perdendo água aqui nesse ponto, esse nosso volume de controle é essa região pontilhada. Observe. A região pontilhada. A área aqui vai apontar para fora, o fluido está escoando nesse sentido. A área aponta para fora, o fluido está escoando nesse sentido aqui. Então, aqui, a gente pode ter duas situações, onde a gente pode ter o aumento ou a redução. Né? Se a gente verificar aqui o fluxo de entrada e saída. Então, se eu tiver um maior fluxo de entrada do que de saída, eu vou ter acúmulo. Se eu tiver um maior fluxo de saída do que entrada, eu vou ter uma perda aqui dessa altura L de fluido dentro do reservatório. Então, por isso que esse termo aqui é a taxa de variação, é igual a menos os fluxos de entrada e de saída pela superfície de controle. Essa superfície de controle é justamente essa superfície aqui de entrada e de saída. É sempre lembrando, negativo quando ele apontar para sentidos opostos e positivo quando ele apontar para o mesmo sentido. Perguntas até aí, gente? Dá uma conferida aqui no chat. Beber uma água enquanto vocês respiram também.
Não. Aí, não. Tô falando só desse produto aqui escalar, certo, Bruno? O sinal desse produto escalar. Aqui ele ficou negativo porque ele estava antes da igualdade e passou para a direita, certo? Aí depois, porque quando a gente falar desses fluxos, a gente vai estar somando, né, o fluxo de entrada e o de saída. Aí a gente vai ter sempre um positivo e um negativo, justamente para entender se vai haver acúmulo ou se vai ter perda. Boa pergunta, muito pertinente. Certo? Então, só para lembrar aqui, pessoal, que esse sinal aqui negativo, né, é dos fluxos na entrada e na saída do volume de controle. A gente vai ter sempre que, né, geralmente, subtrair a entrada, né, e somar a saída, a depender aí do sentido do fluxo. Existem alguns casos especiais, né? Essa aqui é a nossa equação. Se a gente voltar aqui, essa é a nossa equação da continuidade final. Eu gosto sempre de deixar assim igual a zero, né? Assim fica mais fácil de compreender, Bruno, quando a gente fala aqui de fluxo, né? A entrada vai ser negativa, a saída vai ser positiva. E aí a gente vai ter esse somatório dos fluxos ao acúmulo. Então, essa é a nossa equação da continuidade final. A gente vai, a partir dela, fazer algumas considerações para alguns casos especiais, né? Por exemplo, quando a gente estiver tratando de fluidos incompressíveis. Se a gente está tratando de fluidos incompressíveis, a massa específica é constante. Né? Ó, se a massa específica é constante, ela vai sair da nossa integral. Tá? E quando eu dividi-la aqui, ó, zero dividido pela massa específica, vai dar zero. Então, ó. Se eu estou falando, né, que a massa específica é uma constante e que a gente não tem variação, né, do volume ao longo do tempo, né, meu volume de controle ele é fixo, identificável, então, ó, eu vou ter apenas que o somatório dos fluxos serão igual a zero. Isso é para fluidos incompressíveis. Aí, como eu disse, se o volume de controle ele não se deforma, a gente também não tem este termo. Ele se mantém fixo. Lembra que eu falei? O volume de controle ele é sempre fixo. Arbitrário e fixo. O somatório dos fluxos serão iguais a zero. Isso nada mais é do que a nossa vazão. Né? Se eu estou falando aqui, professora, a superfície de controle, né, a nossa área que o fluido atravessa, então a vazão, o fluxo aqui volumétrico, vai ser a integral de VdA. Né? O fluido atravessa uma determinada área. Então, para fluidos incompressíveis, a vazão vai ser integral da velocidade aí, média vezes dA, a nossa área, esse produto escalar. A gente vai ter aqui a dimensão, velocidade, espaço por tempo, área, espaço ao quadrado. Então, a dimensão L ao cubo dividido pelo tempo. Isso é chamado de vazão volumétrica. A gente vai falar de outros tipos de vazão também, outros tipos de fluxo, tá? Primeiro caso, para fluidos incompressíveis, onde o volume de controle não se deforma. Significa dizer que o que entra, o fluxo que entra, vai ter que ser igual ao fluxo que sai. Tá? Se eu não tenho variação da massa específica, não tenho variação do volume de controle, ó, a gente vai ter que analisar qual é a entrada. A entrada tem um sinal aí negativo. A saída vai ter o sinal positivo. No fim das contas, a gente tem entrada igual a saída. Pensando nos sinais que o Bruno tinha perguntado, professora, quando eu passo para esse lado, a saída, quando eu passo para esse lado a entrada, ele vai ficar negativo. Só tem que, na entrada, eu vou ter
elemento de área apontando no sentido contrário da velocidade. Então, negativo com negativo vai ficar positivo. Isso é para escoamento incompressível. A vazão de entrada deve ser igual à vazão de saída. Eu não vou ter variação da massa dentro do volume de controle. Há uma forma também de a gente encontrar a velocidade média, né, por meio da vazão volumétrica. Então, observe, vazão é a velocidade média vezes a área. E só para relembrar também o conceito que eu tinha trazido na prova, né? Vazão é a velocidade média vezes a área. Se a gente isola a velocidade, ó, a gente vai ter velocidade é vazão sobre a área. Mas a gente já sabe que a vazão é a integral de VdA. Se eu substituo isto daqui aqui, a gente tem que a velocidade média, ó, se eu substituir isto daqui aqui, essa velocidade média vai ser, então, a integral de VdA sobre a área. É uma forma também da gente obter essa velocidade média conhecendo a vazão. Se a gente não conhecer a vazão, a gente vai ter que ter essa expressão aí da velocidade ao longo da área para encontrar essa velocidade média. No caso, inclusive na prova, a vazão é de 500 litros por segundo. Quando a gente não conhece, a gente pode encontrar, obter aí essa velocidade média, conhecendo a vazão, a variação da velocidade ao longo daquela área e encontrar essa velocidade média. Se o fluido for compressível, né, e o regime permanente. Para um fluido compressível, a gente sabe que há uma variação, né, da massa específica, então eu não posso mais considerar aqui constante e tirar da integral. Mas, se o regime é permanente, o meu volume de controle ele vai ser sempre fixo e identificável, não teremos variação ao longo do tempo da massa nem do volume de controle. O que a gente tem é o que a gente chama agora de fluxo não mais volumétrico. Se eu tenho a massa específica, a gente vai ter o fluxo mássico, que é massa específica VdA. A massa específica vezes a velocidade média vezes a área é o que a gente chama de vazão mássica. A vazão mássica de um fluido compressível que entra em que sai do volume de controle para o sistema tem que ser igual àquela que passa para a nossa região 3, que é apenas do sistema. Fui ler aqui. Esse início vai ser bem... Pelo menos dessa aula que quando a gente vai falar, que a gente falou junto, né? O teorema e o transporte de Reynolds e também a equação da continuidade, ela vai ficar bem mais pesada. Mas calma, a gente já vai exercitar. Vamos exercitar. Eu tô aqui numa alergia que eu tô quase arrancando meu nariz. Ai, gente, mas vamos seguir firme e forte. Falamos de fluxo volumétrico e fluxo mássico. Lembrem, fluxo mássico é apenas para quando a gente estiver tratando de um fluido compressível, né? Onde eu tenho uma massa específica variável de um ponto para o outro, aí geralmente para gases. A outra situação, né? Se o escoamento for uniforme, lembra do conceito de escoamento uniforme? É de velocidade constante. Se a velocidade é constante, a gente vai ter, né, apenas aqui uma multiplicação dos nossos termos. A gente não vai precisar, né, fazer integral se a minha velocidade não está aí em função aí da área. A minha velocidade ela vai ser constante. A gente vai ter um perfil de velocidade ali ao longo do escoamento, a gente pode simplesmente multiplicar esses termos.
Então, velocidade é constante, né? Não preciso fazer essa integração. Esse fluxo, isso serve tanto para fluxo volumétrico quanto para fluxo mássico, tá? Massa específica VDA, ou se a gente estiver tratando do fluxo volumétrico, que é velocidade vezes área apenas. Prometo que acabou. Só vou fazer um resumão dos tipos de fluxos que a gente falou. Um resumo só para fixar. Essa é, Bruno gosta de unidade, para a gente não trocar as unidades, Bruno. Fluxo volumétrico, né? Quando a gente tem a velocidade média vezes a área. Né? Então, a gente vai ter aqui, ó, metro cúbico por segundo. Fluxo mássico, quando a gente tem a massa específica vezes o fluxo volumétrico. Então, a gente vai ficar aqui, ó, com quilograma por segundo. Tá? Então, é o fluxo máximo. E tem também o fluxo em peso, que é quando a gente multiplica o peso específico pelo fluxo volumétrico, que é a velocidade vezes a área. Aí a gente vai ficar com a unidade de newton por segundo. Então, só para a gente não confundir esses fluxos, a gente usa bastante os três. Né? Fluxo mássico, fluxo em peso e fluxo volumétrico. Eu disse que se a gente muda, né, a área, vai haver uma alteração na velocidade. Mas a vazão, ela é constante, gente. Lembre, a equação da continuidade. O fluxo, ele é constante. Tudo que entra, vai sair. Se eu mudar a área, eu mudo a velocidade, mas o meu fluxo é o mesmo. Se eu tiver entrada e saída também, o somatório dos fluxos de entrada vai ser igual ao somatório dos fluxos de saída. O fluxo de entrada vai ser igual ao fluxo de saída. O que muda é a velocidade devido à variação de pressão, que a gente vai falar também quando tiver. Sim, Bruno, para as outras leis também. A gente vai pegar o teorema de transporte de Reynolds e aplicar para a quantidade de movimento. A gente vai pegar o teorema de transporte de Reynolds e aplicar para a energia. Vão ter fórmulas novas também. Aqui a gente saiu da nossa, né, lei da conservação da massa, chegamos na nossa equação da continuidade. Depois a gente vai também fazer para todas as outras. Eu não falei das outras leis, gente, hoje só para não confundir, tá? Se eu falasse de todas, ainda ia ficar um pouco mais exaustivo. Eu preferi falar do teorema de transporte de Reynolds e aplicar na conservação da massa, né, para a gente chegar na nossa equação da continuidade. Se eu falasse de todas, ia ficar bem cansativo mesmo. Mas, né, vocês devem estar pensando, professora, mais cansativo? Ai, meu Deus, ia ficar um pouco mais. Tá, então, findando aqui, fazendo um resumão da nossa aula, a gente analisou um fluido com determinada propriedade, né, escoando ao longo daquelas regiões, 1, 2 e 3. Analisamos regiões por região, região por região, e chegamos no teorema de transporte de Reynolds, aplicamos, né, analisando ali em função da massa, vimos que a massa, todo o fluxo que entra é igual ao fluxo que sai. Então, a gente não tem acúmulo dentro do volume de controle. A gente precisa identificar essa superfície de controle para entender quais são aqueles sinais, o sinal que vai ficar positivo, negativo, de entrada e de saída. Entender se o fluido é compressível ou incompressível para poder calcular esse fluxo, seja o fluxo mássico, o fluxo volumétrico ou o fluxo em peso. Ou também obter a velocidade média. Vamos fazer exercício? Dá tempo de fazer exercíciozinho ainda aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer uns... Já para fazer uns 2. Vamos lá? Peguem as calculadoras, lápis, caneta. Gente, isso é bem simples mesmo, viu? É só para aliviar a pressão aí da aula. Um trecho de redução em um tubo de água tem o diâmetro de entrada de 50 milímetros, saída 30 milímetros.
Se a velocidade de entrada é de 2,5, determine a velocidade de saída. Primeiro, nosso volume de controle ele já está delimitado aqui por essa região pontilhada. Tá? A velocidade é essa nossa setinha azul. Né? Lembre, a área ela sempre aponta para fora. Normal é a nossa superfície. Sempre aponta para fora. E a minha velocidade aqui também apontando para fora. Então, lembre, o nosso fluxo aqui de saída ele vai ser positivo e de entrada vai ser negativo. Não tenho variação da massa específica ao longo do tempo no volume de controle, nem essa minha variação do volume de controle. O volume de controle ele é fixo. Tá? É um líquido de massa específica constante e o volume de controle ele é constante. Então, o que é que a gente simplificaria na nossa equação aqui da conservação da massa? Esse termo, ele vai embora, vou ter apenas que os fluxos é igual a zero. Se ele está falando de fluido de massa específica constante, né, eu posso trabalhar, então, com fluxo volumétrico, que é VDA. Produto escalar VDA. Menos na entrada, negativo, ó, VDA, mais na saída, que é positivo, igual a zero. Se é uniforme, ele não está falando da variação da velocidade, né? Nem na entrada ao longo do tempo, nem na saída ao longo do tempo. A minha seção ela não vai estar variando, né? Naquele mesmo ponto ao longo do tempo. Então, eu posso também tirar da integral. Né? Eu vou ficar com menos VDA da entrada, mais VDA, velocidade vezes a área da saída. Vamos ficar, ó. Aí. Isso daqui vai passar para o outro lado negativo, eu podia manter do mesmo lado. Vou tirar aqui essa nossa integral, porque as velocidades são constantes. Vou ficar com menos a velocidade de entrada vezes essa área de entrada. Passei para o outro lado, era mais, ficou negativo. Velocidade de saída e a área de saída. Me digam se vocês estão entendendo o que a gente está fazendo. Área circular, né? Π ao quadrado sobre 4. Vamos substituir, ó. V1 a gente já sabe quem é. A área também, porque a gente tem os dois diâmetros. E vamos encontrar quem é a velocidade de saída que ele pede. Bem facinho para não assustar. Vamos fazer umas melhores hoje, na aula de quinta também. Obrigada, Rafael. Então, a velocidade da... Obrigada, Maurício, também. 6,94444 metros por segundo. Pergunta, gente. Eu fiz pergunta, Caio saiu. Vai ter lista de presença, viu? Deve ter caído a internet. Ai, vamos fazer mais essa antes de acabar? Uma sala para fumantes deve acomodar 15 pessoas. Os requisitos mínimos de ar fresco é de 30 litros por segundo por pessoa. Determine a vazão máxima diária, né? Ele dá a massa específica do ar fresco, que precisa ser fornecido para a sala
E o diâmetro do tubo para a velocidade do ar não exceder 8 metros por segundo. Fazer uma coisa de cada vez. Ele quer o fluxo mássico, né? O fluxo mássico aqui, ó, massa específica, VDA. Então, vamos começar encontrando o fluxo mássico. Lembrando que a gente não tem variação aí da massa ao longo do tempo, nem a variação do volume de controle. Então, a gente vai ficar apenas com o fluxo mássico igual a zero. Vai ter aí apenas entrada, né? Ele quer que o ar fresco aí entre na sala, tem 30 litros por segundo por pessoa. Então, vamos encontrar esse nosso fluxo máximo. A velocidade também vai ser constante, ele não está falando que há uma variação da velocidade. Observe, então, a gente pode tirar, não tem necessidade da integral, né? A gente não precisa integralizar isso aí. A gente tem apenas massa específica vezes a velocidade vezes a área. Ele quer primeiro a vazão máxima de ar fresco. Observem que a vazão volumétrica ele já deu. 30 litros por segundo por pessoa. Então, a gente já tem essa vazão volumétrica. Depois é que a gente vai achar o diâmetro para não exceder 8 metros por segundo. Mas a vazão é vazão para atender o projeto, que tem um requisito mínimo de 30 litros por segundo. Então, a gente vai fazer massa específica, 1,2, vezes a vazão volumétrica, é 30 litros, mas a sala deve atender 15 pessoas, olhem. Tá? Muito cuidado, que é 30 litros por pessoa. Me lembro quando isso foi questão de prova, um monte de gente esqueceu as 15 pessoas. Só fizeram para uma pessoa matar nas 14. E aí a gente obtém o fluxo máximo, fazendo a massa específica vezes a vazão volumétrica. Beleza, perfeito, Bruno. Dá 0,54, não? Por quilo por segundo, mas ele quer diário. Lembrou de dividir por 1000, Bruno? Foi aqui, ó, de metro cúbico, estava em litro, só para obter em metro cúbico. Tá? Só para a gente poder transformar aqui, ó, cortar litro com litro e ficar com metro cúbico, quilograma por metro cúbico. Metro cúbico por metro cúbico. Um dia tem 86.400 segundos, nosso fluxo máximo diário vai ser de 46.656 quilogramas por dia. Letra B, ele pede o diâmetro. Então, gente, acho que eu... Peraí que eu me perdi aqui. Sair da ordem do slide. Vou copiar aqui para a gente fazer a letra B.
A letra B, ele pede o diâmetro para não exceder, né, essa velocidade de 8 metros por segundo. Então, o que é que a gente pode fazer? A gente pode usar aqui... Deixa eu tirar esse traço aqui. Então, a gente pode usar aqui o nosso fluxo máximo. Eu vou usar o fluxo máximo de quilogramas por segundo, mesmo. Fluxo máximo vai ser igual a massa específica vezes a área. Então, a gente vai ter 0,054, 1,2 quilogramas por segundo, para atender uma velocidade de 8 metros por segundo, e ele quer saber qual é o diâmetro, né? Sendo que a área aí circular vai ser π vezes d ao quadrado sobre 4. E aí a gente tem o nosso diâmetro de... Esperando vocês me responderem. Observe que só tinha entrada, né? Então, a gente não tinha necessidade de fazer entrada e saída. Eu tenho entrada, a área aponta aqui para esse lado, a velocidade também aponta para o mesmo. A gente vai ficar com esse fluxo positivo, apenas a entrada de fluido. Obrigada, Maurício. 0,2676. Vou deixar assim, metros. Então, o fluxo máximo... Eu dei um enter, foi. O fluxo máximo por dia é de 46.656 quilogramas por dia. E para atender a uma entrada de 8 metros por segundo, a esta vazão, o diâmetro tem que ser de 0,2676 metros. Então, aplicamos o conceito de fluxo volumétrico, de fluxo máximo. Peço que vocês estudem, revejam a aula. Na quinta-feira, a gente vai seguir fazendo mais exercícios e também vamos ver uma nova equação básica aí da mecânica dos fluidos. Fiquem atentos ao CIGA, fiquem atentos às notícias, tá? Assim que eu liberar a nota também vocês vão receber. No mais, esperem passar a lista, só um minutinho. Deixa eu só parar essa apresentação. Vou interromper também a gravação.